Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero ler aqui na Bíblia porque a melhor resposta que a gente pode encontrar e que a gente pode dar para alguém está contido na Bíblia, que a palavra de Deus é a verdade e a verdade vos libertará. Então, diante de tantas perguntas, muitas vezes as pessoas me perguntam uma coisa e outra e eu prefiro ler na palavra de Deus e dar resposta de acordo com o que está escrito. Então, acerca do... muitas pessoas a gente vê que não terminam um relacionamento, já adentra em outro, e assim termina banalizando, na verdade, né? O próprio corpo, a própria intimidade e desagradando a Deus em primeiro lugar, porque se está escrito, a gente tem que, como filho de Deus, que a gente se declara filho de Deus, seguidor de Jesus Cristo, que crê em Deus, precisamos obedecer os mandamentos, porque não existe profissional que não obedeça às técnicas, né? Então, não existe filho de Deus desobediente, não existe filho de Deus andando no mundo do jeito que quer e dizendo que está fazendo a vontade de Deus, que é filho de Deus. Isso não existe. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, né? E tem pecado que a gente sabe que Deus não abomina mesmo, Deus abomina, Deus não gosta de pecado, Deus, ele tem um cuidado, né, de trazer a revelação da palavra dele para nós, né, de uma forma gratuita, para que haja tempo da gente se arrepender, para que haja, né, abandono de pecado, porque a melhor forma da gente se arrepender é abandonando o pecado, não fazendo mais, né? Se redimindo a Deus, se declarando a Deus e não voltando mais atrás do que é pecaminoso, do que desagrada a Deus. Porque aquele que provoca guerra contra o Criador, ele está se comprometendo eternamente. Porque quem tem a vida eterna é Deus. Quem nos fez foi Deus. Quem nos deu a imagem e semelhança é Deus. A criatura não pode estar em guerra com o Criador. Pelo contrário, precisamos obedecer, porque somos nós que dependemos de Deus. Tudo que a gente precisa está em Deus. Amém? Então tá aqui. Algumas pessoas me perguntam o que é a diferença de adultério para fornicação. Fornicação, meu irmão, é quando a pessoa não é casada, né, que tem intimidades sexuais com o outro. Adultério é quando a pessoa é casada e está tendo relacionamento extraconjugal, tá certo? Então, está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo... Evangelho de Mateus, no capítulo... Desculpe, no capítulo 5. Capítulo 5, no versículo... do versículo 27 ao 30, que diz assim, sobre o adultério. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Veja que aqui a palavra de Deus ela está esclarecendo. Aquele que entra em adultério, aquele que imagina Jesus Cristo voltando, chamando, naquele momento a pessoa está em adultério. Qual é a promessa de vida eterna que essa pessoa tem? Pela palavra de Deus, não tem promessa de vida eterna, né? E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, aquele que pratica
a maldade, aquele que pratica o adultério, aquele que cobiça, né, o marido, a esposa do próximo, ele já entra em adultério. No versículo 31 diz assim, sobre o divórcio. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, o apóstolo Paulo aqui é declarado na palavra de Deus que ele deu carta de divórcio por conta da dureza do coração do ser humano, mas é uma coisa que não agrada a Deus, tá? E o momento em que o homem pode largar a mulher é no momento que ela adultera, que ela entra em adultério, que é no momento que há uma traição, né? Então é necessário que a gente obedeça a Deus, porque se tem um pecado que a pessoa pode perder a salvação, é a questão do adultério, da fornicação, porque o casamento é muito sagrado. O casamento é uma consagração, vamos dizer assim, a Deus. Quando é quebrada por aquele que quebra essa aliança com Deus, ela entra em uma situação espiritual que só a misericórdia de Deus. Então é necessário que todos nós venhamos refletir muito antes que a nossa hora chegue do encontro com Deus. Porque se Jesus voltar no momento a pessoa está em fornicação, em adultério, em mentiras, praticando coisas erradas, qual a garantia de salvação, de vida eterna que teremos, né? Fica essa pergunta para a nossa reflexão. Amém?